Olá, seja bem-vindo ao canal Paulo Alquimista. Aqui tem astrologia, numerologia, autoconhecimento, muita sabedoria e muita magia. Curta o canal, compartilhe, se inscreva. É muito importante para o autoconhecimento. Quanto mais gente conhecer, mais vamos levar conhecimento. E hoje estou vindo aqui com a segunda parte do vídeo sobre as casas astrológicas. E para quem ficou curioso aí para saber, vamos à casa 7. A casa 7 é a que fala de relacionamentos e parcerias. Ela também é conhecida como descendente do mapa astrológico. É na casa 7 que a gente também sabe sobre contratos, sobre sócios e sociedade. E é na casa 7 que a gente vai saber sobre o cônjuge. Poxa, Paula, mas você falou que na casa 5 fala sobre paixão. Na casa 5 vai falar de você como namorado ou como namorada. Já na casa 7 vai falar de contratos. Inclusive o casamento. O casamento, ele é um contrato. Ele nada mais é do que um contrato. Então vai falar do seu sentimento como uma pessoa casada e vai falar do casamento contrato, papel assinado. A casa 7 também ela fala dos seus inimigos que são declarados. E isso numa nação é importante, porque, por exemplo, para uma pessoa em si, eu sei que eu tenho um inimigo que é a Maria da padaria, vamos supor. E ali aparece por que ela tem essa inimizade, por que ela não gosta de mim. Ela é declarada. E os inimigos ocultos é a outra casa que a gente olha. Dentro de uma nação, eu consigo calcular os inimigos declarados, como, por exemplo, uma briga entre a Rússia e a Ucrânia. É ali na casa 7 que eu consigo ver essa questão eles são inimigos e estão declarados. Então, é ali que eu consigo ver essa questão. É na casa 7 também que a gente vê o formato de contrato, se você deve ou não fazer sociedade. É na casa 7 que aparece sobre isso. Ela tem infinitas variedades de muitas coisas e precisa de muita concentração nessa casa, principalmente porque ela é o descendente. E é ali que eu vou ver ali nessa casa 7 que a gente vê a importância do outro da relação. Então, a casa 7 ela tem essa complexibilidade. A casa 7 também vai falar sobre sobrinhos, vai falar sobre avô materno e paterno. E é uma casa que precisa de bastante atenção no mapa astral. Então, vamos falar de uma casa que tem uma complexidade muito grande, que é a casa 8. A casa 8, ela fala da sua forma de sexualidade, da sua capacidade de renovação, de lidar com. Ela fala de bens comuns e de transformação. Então, a sua capacidade de lidar com o mundo oculto, a sua vulnerabilidade, a capacidade de você se renovar, se transformar. Ela também fala sobre a transição de vida para a morte. Ela vai falar muito sobre isso também. A casa 8 ela fala também, por exemplo, que é muito engraçado, sobre o dinheiro do seu cônjuge. Aquele que está na casa 7 vai falar do dinheiro dele, se vai ter, se não vai ter, se vai ser um desafio para vocês ou não. É a casa 8 também que vai falar se você recebe uma herança, se a herança, quando sai essa herança. E a forma que pode acontecer a sua morte. Ela fala disso. E sobre a forma que você tem de magnetismo, de chamar atenção, das pessoas te veem. A casa 8 é uma casa bem complicada. E ela também vai falar se você teve uma perda de filho já dentro da barriga, a gente não pode falar o nome. E se o bebê vai nascer bem ou não.
a casa 8 que fala sobre isso. E aí a gente pode ver, por exemplo, eventos. Os eventos na casa 8 que eu consigo ver, a gente vai ver os recursos compartilhados, vai ver os tabus que estão acontecendo. Então, a Casa 8 fala muito sobre isso, inclusive muito sobre a importância do sexo na vida da pessoa. Então, é ali na Casa 8 que a gente consegue descobrir muita coisa a respeito do ser humano e da pessoa que está fazendo o mapa astral. E aí vamos à casa 9. A casa 9 tão auspiciosa. A casa 9 que vai falar sobre as suas viagens, sobre a educação formal, sobre a faculdade. Vai falar sobre a sua religião, a sua expansão, as filosofias. É uma casa que vai falar se você vai viajar muito, porque ela fala sobre as viagens longas, se você vai morar em outro país. Essa casa, ela fala sobre as nossas aspirações espirituais. Então, um exemplo muito comum que acontece é a pessoa ter a casa 9 em Capricórnio, por exemplo, que é um signo muito aterrado. Quando a pessoa tem essa casa 9 em Capricórnio, geralmente é aquela pessoa que é muito católica ou muito evangélica, ela segue uma religião um pouco mais ortodoxa. E aí, de repente, ela tem uma casa 9 em Peixes, então é a pessoa fluida, o espiritualista, é a pessoa que vai querer estudar as coisas das filosofias, é, das, e, por exemplo, se você tem Sagitário ali nessa casa, você vai uma pessoa que vai estar muito ligado às leis, às questões jurídicas. Então, tem bastante complexo, muitas questõezinhas que são vistas ali na casa 9. E também eu consigo ver sobre netos e sobre o local de residência da pessoa. Então, muitas vezes eu pego o mapa, já vejo ali Casa Nova em Sagitário, e a pessoa não é um advogado ou alguma coisa assim, eu já sei que a pessoa vai ser aquela pessoa que vai viajar muito, vai viajar o mundo. E aí, qual que é a sua Casa Nova? O que você tem lá? É bem complexa também. Então, vamos à Casa 10. É uma casa A casa 10 é uma casa muito importante, porque ela fala do nosso reconhecimento como profissional. É um mundo profissional. A carreira é um mundo que você escolheu para você. É um mundo que você escolheu do profissional. Essa casa, ela fala dos êxitos sociais também, se você vai ter ascensão, se você não vai ter. Ela fala do próprio caminho que você escolheu. Ela vai falar sobre primos também, é engraçado que ela fala do pai também, se o pai aparece nessa casa. É interessante, o pai pra gente é a representação do sol. E se a pessoa tem o sol na casa 10, a gente vê como é importante. Geralmente é uma profissão que vai passar de pai para filho. E é batata, muito engraçado. A casa 10, ela vê toda essa parte do mundo profissional, do reconhecimento, da ascensão profissional, da ascensão social. É uma casa que merece, não que as outras não mereçam, mas ela merece uma atenção quando a gente vai fazer um mapa astral. Ela fala também sobre a colaboração e a sua contribuição com o mundo, com a forma que você vai se contribuir para o mundo. Então, vamos falar da casa 11. A casa 11, ela é uma casa um pouco mais simples, que ela vai falar das suas amizades, do grupo e dos seus projetos de vida. Ela diz a respeito da sua forma de fazer amigos, de como você se sente motivado para isso, dos seus relacionamentos íntimos e interpessoais, a forma que você faz amigos. Fala dos seus sonhos, dos seus projetos, se eles são realizáveis ou não, se se você vai ter filhos adotivos, por exemplo, é na casa 11. A casa 11 vai falar dos enteados, dos afilhados e dos filhos que não são legítimos, né? Os adotados, a criança que veio depois. Mas principalmente sobre os amigos e sobre o projeto de vida.
e as causas coletivas em gerais. É ali que eu vejo o tipo de esperança que a pessoa tem pelo futuro, a rede de apoio social que ela tem. Sempre ali a gente vai ver nessa casa também que o astrólogo detecta se a pessoa sofreu bullying ou não. Eu pego muitos mapas que tem Quiron, né, que são as nossas feridas e vulnerabilidades, e aí você pega, tá nessa casa. Mas aí é incrível. A pessoa teve, sofreu bullying, sofreu alguma coisa na infância, sempre vai aparecer nessa casa. E aí a gente trata de curar essas feridas da pessoa sempre. E vamos à casa 12, que também é muito complexa e muito importante. A casa 12, ela vai falar principalmente dos seus valores definitivos. Ela fala sobre a sua preocupação com o caminho e como as coisas caminham para a vida. Geralmente eu brinco, né, que a casa 12, quando ela vem no mapa, ela vem com um recadinho, porque ela vem realmente com uma inspiração ou com alguma algum recado muito filosófico para a pessoa. Ela vai falar da consciência espiritual da pessoa. Ela vai falar da saúde mental da pessoa, vai falar da saúde num geral também, sobre o fracasso que a pessoa pode levar para a vida e sobre a solidão. Ela vai falar também dos inimigos secretos. Lembra da casa 7, que eram os inimigos declarados? É ali na casa 12 que eu descubro os secretos. E muitas vezes, quando eu faço o mapa, eu descubro que o inimigo secreto é a própria pessoa. É a pessoa mesmo que se sabota, ela é o seu próprio inimigo secreto. E e ele fala sobre a sua evolução interior, o que você deve fazer para evoluir. Vai falar sobre as suas rejeições. É uma casa que merece atenção também, muita atenção. E geralmente vem com recado, é batata. Olhou na casa 12, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui do mapa que eu fiz, que é da Janis Joplin, por exemplo. Ela tinha uma casa 12 em Capricórnio. Então, assim, de alguma forma, ela era uma pessoa que precisava ver para crer. A pessoa que tem a casa 12 em Capricórnio, ela tem uma sensibilidade, porque os valores dela acabam sendo maior autocobrança. Então, por exemplo, se você tem uma casa 12 em peixes, você é uma pessoa extremamente espiritualista. Então, a casa 12 ela sempre vai trazer esses recados do subconsciente da pessoa e da conexão espiritual, que é muito importante. E aí, encerrando esse assunto das casas astrológicas, me fala aqui, ó, escreve aqui. Ficou alguma dúvida? Você tem alguma questão do seu mapa que você ficou assustado quando você viu? Você pode fazer seu mapa em vários sites. A gente tem sites muito bons, por exemplo, como Personare, Astrolink, mas nada melhor do que um astrólogo. Então, veja aí com o seu astrólogo, ou se você quiser uma consulta, o link está na descrição desse vídeo. E a gente pode fazer o seu mapa e ver como ele funciona, onde em cada signo que está aquela casa astrológica, qual a função, o que você deve fazer, como você deve resolver, como que os seus instintos, como eles funcionam, tudo determinado no mapa astral. E o que eu posso fazer para mudar? Isso que é importante. Eu vejo muita gente falando, ai, que medo de fazer meu mapa. Mas tudo que tá lá não é determinante para sua vida. Se você não gosta de uma situação que você pega, você tem como mudar. Então, o autoconhecimento está na sua mão. Vem fazer um mapa astrológico comigo. Obrigada, boa semana. Tchau, tchau.